Olá, gente, seja muito bem-vindo aí ao nosso encontro, né? Eu sou o Bispo Vandir, né? Eu vou estar com você no decorrer desse curso. Nosso curso é a Escola de Obreiro. Então, já quero te pedir aí, se você não é inscrito nos nossos canais, está aparecendo aí as nossas redes sociais. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, caneta e papel na mão. O princípio da vida ministerial, ela tem origem em três pilares. Então, vamos notar aí. Nosso texto é o texto de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Então, pegue aí o seu quadro. Olha, faça isso aqui, ó, um triângulo. Tudo bem. Aqui em cima é o espírito do homem, foi criado dentro do homem. Aqui a sua alma e aqui o outro ponto, que é o seu corpo. Então, esses três pontos inseparáveis formam então o homem. O homem. O homem é um ser tricotômico que é formado pelo um espírito, a alma e o corpo. Essa é a sua semelhança com Deus. Lembra que em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, foi escrito, né? Foi escrito, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Esta é uma das semelhanças com o homem. Este homem, ele salvo e agora chamado para a vida ministerial, ele deve carregar consigo três pilares. O primeiro pilar está ligado ao seu espírito, ligado a Deus, que é a parte de comunicação entre o homem e Deus. Isso é chamado de fidelidade. A fidelidade tem a ver com Deus. Toda vez, né, que você ouvir a palavra fidelidade, ela tem a ver com Deus. Você e aquele que te chamou, aquele que te salvou e te chamou. Então, anote isso, porque isso aí é fundamental para a vida ministerial, né? E a outra coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a alma. A alma do homem tem a ver com lealdade. Lealdade. Então, muito bem. Toda vez que você for leal a Deus, aliás, a lealdade, ela tem a ver com o chamado, ela tem a ver com o altar. A fidelidade tem a ver com Deus. Lealdade tem a ver com o altar. Então observa que a lealdade ela está ligada à sua alma, fidelidade ao seu espírito. E batalha espiritual, a gente tem um curso só Liberta que Liberta, onde foi desenvolvido por mim e pelo meu amigo apóstolo Delfino. Inclusive, nós temos 2 livros, e é um curso muito bom. Se você não tem esse curso, depois entre em contato conosco aí, e nós teremos imenso prazer de estar incluindo você no nosso grupo de, eu não digo de alunos, digo de amigos, onde nós compartilhamos nossas experiências há mais de 20 anos aí, lidando com libertação. E aí, ali a gente ensina que quem governar a sua alma, governa as suas ações. Então, a sua alma tem a ver com lealdade. Lealdade. Guarde isso. Toda vez que você for leal, isso tem a ver com a sua alma.
E o outro parte é honestidade. A honestidade, aqui, a honestidade, ela está ligado diretamente às suas ações, ao seu comportamento. É algo que vai expressar o governo da sua alma. Então, a fidelidade é para com Deus, a lealdade é para com o ministério da qual você foi chamado, o ministério aonde você serve a Deus. Então, você é fiel a Deus e ao seu ministério você é leal, porque cada ministério tem aí os seus dogmas, cada ministério tem o que nós chamamos de regimento interno e você deve ser leal a ele. E a outra parte, que é a honestidade, tem a ver com os irmãos. A honestidade tem a ver com os irmãos. Então, toda vez que você é fiel, isso está ligado a Deus. Toda vez que você é honesto, está ligado às pessoas. E toda vez que você é leal, está ligado ao chamado e ao ministério que você exerce. Uma coisa fundamental. É possível uma pessoa, isso é uma pergunta que a gente escuta muito, bispo, é possível uma pessoa ser fiel a Deus, ser leal ao seu ministério e ser desonesto? Sim, nós temos um exemplo. O nosso pai na fé, Abraão, ele era fiel a Deus, foi fiel a Deus, leal ao seu chamado, mas quando chegou, os irmãos conhecem essa história, ele descendo ao Egito, ele chega no reinado e ele, com medo dos príncipes, dos reis daquele povoado, do rei, matarem ele por causa da beleza da sua esposa, ele disse para Sara dizer que era sua irmã. Então, olha só, vou apagar aqui, eu quero que você note bem isso. Note bem isso aqui, né? Tá meio complicadinho de apagar, porque a borracha que eu coloquei aqui, a espessura dela é aumentar aqui para isso. Deixa eu apagar melhor aqui, para a gente voltar a escrever aqui, que eu quero mostrar para você uma coisa importante, muito importante. Olha só. Fidelidade, sempre fidelidade. Fidelidade sempre. Ó, fidelidade. Fidelidade está ligado a Deus. Lealdade está ligado ao seu chamado ministerial. Ministerial. Por isso que é muito bom você conhecer o estatuto da sua igreja, você ser fiel você não consegue ser leal se você não respeitar o estatuto da sua igreja. Então, isso é muito importante para o obreiro. Ele ser leal ao altar da igreja que ele serve a Deus. E a outra coisa é a honestidade. E nós citamos aqui, falando de honestidade, nós citamos quem? Abraão. Abraão. Por que nós citamos Abraão? Nós citamos Abraão porque Abraão chegou a ser desonesto. E a desonestidade de Abraão fez com que as mulheres ficassem estéreis. Aquelas mulheres, elas não geraram filho. Então, muitas das vezes, existem muitos ministérios onde há esterilidade, e isso se deve porque os obreiros daquele ministério, eles são fiel a Deus,
serve a Deus com muita fidelidade, são leal ao chamado, o que o pastor diz, o que o seu líder espiritual diz, eles colocam em prática. Porém, são desonestos entre os irmãos. Isto causa esterilidade no ministério e, com isso, não gera filhos espirituais. Deus te abençoe. Espero ter te abençoado com isso. E se você quiser mais detalhes, aí do ladinho aqui, ó, não desse lado, isso, tá aí o e-book. Se você apontar a sua câmera para o QR Code, você tem esse curso de obreiros aí com todos os detalhes para você servir a Deus com fidelidade, lealdade e honestidade. Princípios básicos para se servir a Deus. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Não se esqueça disso. Olá, gente, seja muito bem-vindo aí ao nosso encontro, né? Eu sou o Bispo Vandir, né? Eu vou estar com você no decorrer desse curso. Nosso curso é Escola de Obreiro. Então, já quero te pedir aí, se você não é inscrito nos nossos canais, está aparecendo aí as nossas redes sociais. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, caneta e papel na mão. O princípio da vida ministerial, ela tem origem em 3 pilares. Então, vamos notar aí. Nosso texto é o texto de 2 Timóteo, né? 2 Timóteo, capítulo de número 1 e o versículo de número 9. Então, pegue aí o seu quarto. Olha, faça isso aqui, ó, um triângulo. Tudo bem. Aqui em cima é o espírito do homem, foi criado dentro do homem. Aqui a sua alma e aqui o outro ponto, que é o seu corpo. Então, esses 3 pontos inseparáveis formam, então, o homem. O homem. O homem é um ser tricotômico que é formado pelo um espírito, a alma e o corpo. Essa é a sua semelhança com Deus. Lembra que em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, foi escrito, né? Foi escrito: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, nosso Deus é Pai, Filho e Espírito. Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem é corpo, alma e espírito. Esta é uma das semelhanças com o homem. Este homem, ele salvo e agora chamado para a vida ministerial, ele deve carregar consigo 3 pilares. O primeiro pilar
está ligado ao seu espírito, ligado a Deus, que é a parte de comunicação entre o homem e Deus. Isso é chamado de fidelidade. A fidelidade tem a ver com Deus. Toda vez, né, que você ouvir a palavra fidelidade, ela tem a ver com Deus. Você e aquele que te chamou, aquele que te salvou e te chamou. Então, anote isso, porque isso aí é fundamental para a vida ministerial, né? E a outra coisa que eu quero que vocês saibam é o seguinte: a alma. A alma do homem tem a ver com lealdade. Lealdade. Então, muito bem. Toda vez que você for leal a Deus, aliás, a lealdade, ela tem a ver com o chamado, ela tem a ver com o altar. A fidelidade tem a ver com Deus. Lealdade tem a ver com o altar. Então observa que a lealdade ela está ligada à sua alma, fidelidade ao seu espírito. E batalha espiritual, a gente tem um curso só Liberta que Liberta, onde foi desenvolvido por mim e pelo meu amigo apóstolo Delfino. Inclusive, nós temos 2 livros, e é um curso muito bom. Se você não tem esse curso, depois entre em contato conosco aí, e nós teremos imenso prazer de estar incluindo você no nosso grupo de, eu não digo de alunos, digo de amigos, onde nós compartilhamos nossas experiências há mais de 20 anos aí, lidando com libertação. E aí, ali a gente ensina que quem governar a sua alma, governa as suas ações. Então, a sua alma tem a ver com lealdade. Lealdade. Guarde isso. Toda vez que você for leal, isso tem a ver com a sua alma. E o outro passo é honestidade. A honestidade, aqui, a honestidade, ela está ligado diretamente às suas ações, ao seu comportamento. É algo que vai expressar o governo da sua alma. Então, a fidelidade é para com Deus, a lealdade é para com o ministério da qual você foi chamado, o ministério aonde você serve a Deus. Então, você é fiel a Deus e ao seu ministério você é leal, porque cada ministério tem aí os seus dogmas, cada ministério tem o que nós chamamos de regimento interno, e você deve ser leal a ele. E a outra parte, que é a honestidade, tem a ver com os irmãos. A honestidade tem a ver com os irmãos. Então, toda vez que você é fiel, isso está ligado a Deus. Toda vez que você é honesto, está ligado às pessoas. E toda vez que você é leal, está ligado ao chamado e ao ministério que você exerce. Uma coisa fundamental. É possível uma pessoa, isso é uma pergunta que a gente escuta muito, bispo, é possível uma pessoa ser fiel a Deus, ser leal ao seu ministério e ser desonesto? Sim, nós temos um exemplo. O nosso pai na fé, Abraão, ele era fiel a Deus, foi fiel a Deus, leal ao seu chamado, mas quando chegou, os irmãos conhecem essa história, ele descendo ao Egito, ele chega no reinado e ele, com medo dos príncipes, dos reis daquele povoado, do rei, matarem ele por causa da beleza da sua esposa, ele disse para Sara dizer que era sua irmã. Então, olha só, vou apagar aqui, eu quero que você note bem isso. Note bem isso aqui, né? Tá meio complicadinho de apagar, porque a borracha que eu coloquei aqui,
A espessura dela é... Vou aumentar aqui para isso. Deixa eu apagar melhor aqui. A gente voltar a escrever aqui, que eu quero mostrar para você uma coisa importante, muito importante. Olha só. Fidelidade, sempre fidelidade. Fidelidade sempre. Ó, fidelidade. Fidelidade está ligado a Deus. Lealdade está ligado ao seu chamado ministerial. Ministerial. Por isso que é muito bom você conhecer o estatuto da sua igreja, você ser fiel você não consegue ser leal se você não respeitar o estatuto da sua igreja. Então isso é muito importante para o obreiro, ele ser leal ao altar da igreja em que ele serve a Deus. E a outra coisa é a honestidade. E nós citamos aqui, falando de honestidade, nós citamos quem? Abraão. Abraão. Por que nós citamos Abraão? Nós citamos Abraão porque Abraão chegou a ser desonesto. E a desonestidade de Abraão fez com que as mulheres ficassem estéreis. Aquelas mulheres, elas não geraram filho. Então, muitas das vezes, existem muitos ministérios onde há esterilidade, e isso se deve porque os obreiros daquele ministério, eles são fiel a Deus, servem a Deus com muita fidelidade, são leal ao chamado que o pastor diz, o que o seu líder espiritual diz, eles colocam em prática. Porém, são desonestos entre os irmãos. Isto causa esterilidade do ministério e com isso não gera filhos espirituais. Deus te abençoe. Espero ter te abençoado com isso. E se você quiser mais detalhes, aí do ladinho aqui, ó, não desse lado, isso, tá aí o e-book. Se você apontar a sua câmera para o QR Code, você tem esse curso de obreiros aí com todos os detalhes para você servir a Deus com fidelidade, lealdade e honestidade. Princípios básicos para se servir a Deus. Que Deus abençoe você rica e poderosamente. Nós nos encontraremos na nossa próxima aula. Não se esqueça disso.